Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro simpósio de cuidados paliativos do Complexo de Saúde São João de Deus. Este que é uma das principais instituições hospitalares do nosso estado de Minas Gerais e se desponta cada vez mais como referência nacional em diversos serviços especializados. E um dos diferenciais do Complexo de Saúde São João de Deus é justamente os cuidados paliativos. Hoje composto por 5 profissionais, dos quais estarão conosco nessa noite, explanando sobre diversos temas importantes a respeito do serviço. Em 2021, escolhemos como tema Não Deixe Ninguém para Trás, equidade no acesso aos cuidados paliativos, que vem trazer para o debate a importância dos cuidados paliativos para melhorar a qualidade de vida das pessoas que apresentam doenças que ameaçam a vida, além da sensibilização da comunidade, das autoridades para a necessidade de criação de políticas públicas que ampliem o acesso das pessoas a esses cuidados. E no último dia 9 de outubro, nós registramos então o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. Entretanto, durante todo o mês, nós lembramos desse tão importante serviço para proporcionar a melhor qualidade de vida e alívio dos sintomas e dos efeitos colaterais para pacientes com doenças graves. Desta forma, hoje, dia 31 de outubro, o Complexo de Saúde São João de Deus vem, por meio desse simpósio, fechar as atividades que destacam os cuidados paliativos. Bom, e como eu disse agora há pouco para vocês, hoje nós traremos para o nosso primeiro simpósio, que tem como esse tema Não Deixe Ninguém para Trás, diversos temas de extrema relevância para todos os profissionais da área da saúde. E alguns dos temas serão o assistente social nos cuidados paliativos, ministrada pela assistente social senhora Gisele Aparecida Marçal, manejo do delírio, ministrada pela médica, geriatra e paliativista Nayara Ferreira Gonçalves, manejo da dor com a doutora Tatiana Clementino Moreira e, por fim, o tema compaixão, ministrado pelo enfermeiro e doutor Alexandre Ernesto Silva. E para realizar então a introdução deste evento, que vem abrir o nosso simpósio, eu convido a senhora Carolina Eloy Miranda, ela que é enfermeira paliativista, formada em enfermagem pela UFSJ, com especialização em cuidados paliativos e terapia da dor. Boa noite, Carolina, seja bem-vindo ao nosso primeiro simpósio de cuidados paliativos aqui do nosso Complexo de Saúde São João de Deus. Boa noite, Rubens, boa noite, pessoal. A gente dá início agora ao primeiro simpósio do Complexo de Saúde São João de Deus de cuidados paliativos. E para quem ainda não sabe, cuidados paliativos tem um mês específico para ser comemorado, né, que serve como conscientização, que é o mês de outubro. O tema desse ano é Não Deixe Ninguém para Trás. A gente está falando sobre equidade em cuidados. Antes de falar especificamente sobre o tema, eu queria falar um pouquinho sobre os cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos? Cuidados paliativos são ações feitas por equipes especializadas para cuidados de pacientes que estão em condições ou doenças que ameacem a vida e também os seus familiares. A gente aborda esses pacientes com o propósito de promover qualidade de vida. Existem vários princípios dentro dos cuidados paliativos que todos têm esse propósito de promover qualidade de vida. Para que uma pessoa tenha qualidade de vida, ela primeiro precisa estar com alívio dos seus sintomas, sejam eles sintomas físicos, psicológicos, sociais ou espirituais. Essas questões elas precisam estar controladas para que essa pessoa consiga ter uma qualidade de vida. O tema desse ano é um tema muito importante, Não Deixe Ninguém para Trás, porque o acesso aos cuidados paliativos ele é para poucas pessoas. A gente começou agora na pandemia, principalmente, a espalhar mais serviços. Os serviços de cuidados paliativos eles já existem há um bom tempo e existem serviços muito antigos também no Brasil, mas eles não conseguem abranger uma quantidade de pacientes que necessitam desses cuidados.
Esses pacientes que precisam desses cuidados são pacientes que possuem doenças ou condições que ameacem a vida e principalmente aqueles que têm descontroles de sintomas em algum dos aspectos que compõem a gente como ser humano, que são os físicos, psicológicos, sociais e espirituais. E é um dos motivos também que as equipes de cuidados paliativos, elas são equipes multidisciplinares. Ninguém faz cuidado paliativo sozinho. Por isso que a gente precisa de uma equipe que é composta por mais profissionais, para que esses profissionais, eles troquem informações, eles troquem visões uns com os outros, para a gente chegar num consenso mesmo. E falando especificamente sobre a nossa equipe, a gente atua como profissionais interconsultores. Então a gente não tem pacientes específicos da nossa equipe. A gente atua uns com os outros, em conjunto com a equipe assistente, que é quem atende esse paciente diretamente. São coisas importantes de serem ditas para que vocês entendam um pouquinho sobre o que é o cuidado paliativo e como nós atuamos, para vocês ouvirem as palestras a seguir. Nós temos 4 profissionais que vão falar depois de mim, e eles vão falar especificamente sobre temas escolhidos por eles. A gente vai ter a Gisele falando sobre a função da assistente social dentro da equipe de cuidados paliativos. Nós vamos ter as 2 médicas, a Nayara e a Tatiana, falando sobre manejo de sintomas que são muito comuns em pacientes em fim de vida. E a gente vai ter também o Alexandre falando sobre compaixão, porque é uma questão muito importante. Nós precisamos de empatia e compaixão para trabalhar em cuidados paliativos. Eu espero que tenha sido importante essa primeira parte, né, a abertura. E vai ter muita coisa pela frente. Eu queria chamar o Rubens novamente para agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês conversando. E é isso, tem mais coisa aí por vir. Nós que agradecemos você, Carolina, por sua brilhante explanação. Muito obrigado mesmo por essa introdução ao nosso evento de hoje. E reforço então o convite que você deixou para todos os nossos internautas, né, nessa noite. Caso vocês tenham alguma dúvida a respeito da explanação da Carolina, vocês fiquem à vontade, façam suas perguntas a partir de agora no chat aqui ao lado no YouTube, que ela estará pronta para respondê-los, tudo bem? Bom, e vamos dar sequência aqui então à nossa noite de hoje, do nosso simpósio de cuidados paliativos, trazendo dessa vez o tema relacionado à importância do profissional do serviço social. E para tratar então a respeito deste assunto nos cuidados paliativos, é que agora convido a senhora Gisele Aparecida Marçal, ela que é formada em serviço social e abordará então o tema, o assistente social nos cuidados paliativos. É com você, Gisele, muito boa noite. Boa noite, Rubens. Boa noite a todos vocês que estão aqui nos acompanhando por hoje. Meu nome é Gisele, né? Sou assistente social da equipe de cuidados paliativos do Complexo de Saúde São João de Deus. E hoje vim falar para vocês aqui um pouquinho a respeito de como é a atuação deste profissional dentro da equipe de cuidados paliativos. E para isso, eu achei importante, interessante a gente ter aí, como vai apontar o nosso primeiro slide, alguns conceitos que normalmente até provocam assim, alguma dúvida com relação às pessoas que não são propriamente da área do serviço social. Uma delas, não tem muita dúvida, é com relação ao serviço social, que é uma profissão cuja lei que regulamenta é a Lei 8662 de 1993. O assistente social, por sua vez, é o profissional graduado em serviço social que tem ali também o seu registro no Conselho Regional de Serviço Social. Agora é que vem a dúvida, o que as pessoas às vezes confundem bastante.
Um setor se chama serviço social, a profissão é serviço social ou é assistência social? E aí que eu venho para tirar essa dúvida de vocês. Assistência social é a política pública que é prevista na Constituição Federal. É regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social e é uma área de atuação, assim como área de atuação que também é a saúde, é a educação, né? Então, dá para a gente seguir melhor, assim, tirando essa dúvida inicial. Para um breve contexto histórico, na década de 1930, ocorreu mais abertura de postos de trabalho para os profissionais de serviço social. E por que isso aconteceu? Estavam ali o início de vários locais iniciando a industrialização e, por consequência, também vieram algumas questões sociais, que são, né, naquela época, a escravização praticamente ali de um trabalho, né, que era uma exploração, na verdade, e, por consequência, miséria, fome, pobreza. Então, o Estado necessitou de profissionais capacitados que pudessem lidar diretamente com o cotidiano dessas pessoas que passavam por essas situações, principalmente as mais vulneráveis socioeconomicamente, né? E como o nosso desejo aqui hoje é de falar do assistente social que está engajado em uma área da saúde, eu venho expor para vocês a resolução que define o assistente social como profissional de saúde, que é a resolução 383, de 29 de março de 1999. No próximo slide, nós vamos ver o seguinte: a equipe de cuidados paliativos do Complexo de Saúde, a gente já teve até uma prévia sobre isso, mas é composta hoje por uma assistente social, uma enfermeira, um enfermeiro consultor, que vocês conhecem, ou quem ainda não conhece, que eu duvido muito, o Alexandre, e ele vai falar para a gente aqui também nesse nosso simpósio. Temos as 2 médicas e também temos parceiros, que a gente conta aí também com a farmácia clínica, a gente conta com a odontologia. Então são várias pessoas que estão envolvidas, a nutrição, né? Várias equipes trabalham ali, não fazem parte dessa célula da equipe de cuidados paliativos diretamente, mas são profissionais que a gente troca várias experiências e várias discussões. O próximo. Sobre a prática diretamente do profissional de serviço social em cuidados paliativos, nós podemos falar que se divide em etapas em que a doença está acometendo o paciente e a sua família. Nós temos aí o momento em que estamos no diagnóstico da doença, né, quando o paciente, a família recebe aquele diagnóstico. Então nós vamos trabalhar ali com a identificação social. Nós vamos identificar quem é aquele paciente, como que é a vida dele, como é o trabalho, o que ele tem ali de benefícios, se ele é engajado em alguma atividade esportiva, o que mais ele gosta de fazer em seus momentos livres. Nós vamos estabelecer vínculo e acolher esse paciente e a família dele. Já em se tratando de uma doença avançada, esse paciente familiar, nós já vamos identificar ali quem é o cuidador, que é o principal, quem é a nossa referência e quem é o mais próximo do paciente, aquele que tem um vínculo mais fácil, mais definido. E de certa forma, para a gente descobrir isso, a gente tem que dar um suporte familiar. Então nós vamos acolher também essa família, porque é o momento da gente inclusive verificar quais pessoas ali vão ter a necessidade de passar por alguma capacitação, seja no hospital, seja em domicílio, com acompanhamento de uma equipe especializada. Já quando a gente se trata da fase de terminalidade, já surgem as questões mais emergentes. Então nós vamos falar ali sobre benefícios propriamente ditos, se a pessoa tem ou não tem, se ela precisa de afastamento de trabalho ou não,
né? Se ela tem questões pendentes ali em relação a seguros de vida, em relação à situação dela de estado civil. Muitas das vezes a pessoa quer fazer ali união estável, é um exemplo, né? Já está há vários anos com o parceiro e ainda não formalizou isso, pode ser que seja importante. Se tem filhos menores, qual vai ser a referência para esses filhos? Isso também traz uma grande preocupação para o paciente e os familiares. Então, a gente vai tratar dessas questões, né, na medida que o paciente sinalizar para a gente que ele esteja interessado em tratar daquilo naquele momento, né, a gente aponta direções, mas a gente vai caminhando de acordo com a proposta do paciente também. E já quando a gente chega ali na parte que nós estamos lidando já com os últimos momentos, o final de vida, ou nem sempre ali as últimas horas, mas às vezes os últimos dias, então a gente, se o paciente estiver internado, né, que é o nosso foco, a gente já organiza para que tenha ali uma certa liberação de visitas, mas obviamente por esse período que a gente está passando de pandemia, elas são liberadas, porém controladas, sem a quebra dos protocolos exigidos pela vigilância sanitária. E nós também vamos conceder algumas informações a respeito do óbito, porque as famílias em geral, às vezes até o próprio paciente deseja saber disso e já manifesta o seu desejo. Eu gostaria de, no meu falecimento, eu estar com tal roupa, ou eu gostaria de ser enterrado lá na minha cidade natal, na minha terra natal. E a família fica muitas das vezes perdida quando esse momento acontece. Então, se a gente tiver oportunidade de ater a esse assunto, né, antes com o paciente e com os familiares, é muito importante para que esse momento seja assim um pouco mais leve, porque fácil ele não vai ser, mas a pessoa já consegue pelo menos ter um norte, né, com o que ela vai fazer nesse momento. E também tem ali a questão do luto, né, em que nós vamos acolher essa família, nós vamos ali realizar, nós do serviço social principalmente, vamos atuar naquele direcionamento de documentos, né, o que a pessoa precisa apresentar para emitir a declaração, né, do óbito, o que precisa de fazer de contato, às vezes em outro município, com a funerária, como que faz. Então tem que comunicar com alguém, às vezes aquela pessoa que está no momento em que ocorreu o óbito, ela não está preparada ou às vezes não se sente capacitada naquele momento para tomar as atitudes, então nós vamos contactar outro familiar, né? Então, e dentro disso, dessas abordagens que a gente faz, eu consegui reunir aqui, como a gente vai ver no próximo, as demandas que são mais frequentes. As que são que mais aparecem como atividade para a gente são as questões institucionais, né? Muitas das vezes o paciente e o familiar querem saber algumas questões que já são definidas pela instituição onde ele está internado, então querem saber como funciona ali algumas diretrizes do hospital, qual a estrutura para um acompanhante. Então esse é um tipo de informação, quer saber de visitas, quer saber sobre auxílio para o que o paciente tem de direito ali no momento da internação. Então a gente atua nesse sentido também. São as orientações previdenciárias. Às vezes a pessoa é contribuinte ou não é contribuinte autônomo, deixou de contribuir tem quanto tempo, precisa de agendamento de algum benefício. Então nós também orientamos nesse aspecto. O benefício assistencial, que para a maioria nós assistentes sociais, tratamos como o BPC, né, o benefício assistencial, mas que significa benefício de prestação continuada, ou LOAS também, né, que ele pode ser chamado, e ele depende primeiramente de uma inscrição no CadÚnico. Então a gente orienta essas famílias, se o paciente não puder ele mesmo fazer essa inscrição, a gente também orienta inclusive em que aspectos
que ele tem esse direito. Eu não vou entrar muito aqui, porque a gente demandaria assim, um tempo maior. Eu estou citando aqueles que estão ocorrendo com maior frequência para a gente na equipe de cuidado paliativo. Quando eu menciono aqui checklist, vai ter um tempinho para eu falar posteriormente aonde que esse checklist vai entrar. Então eu vou passar ele aqui para a gente falar um pouco depois. Nós fazemos o contato aí com a rede de apoio do paciente, que são secretarias de saúde, hospitais da região, as unidades básicas de saúde, os centros de referência da assistência social, que são os CRAS, os centros de referência especializados da assistência social, que são os CREAS. No caso aqui de pessoas acima de 18 anos, nós vamos ter aí a curatela, né, quando a pessoa não tem mais capacidade de responder por ela e tem que ser nomeado alguém para tomar algumas decisões, né, para gerir a vida daquela pessoa, continuar com alguns procedimentos mais ali de documentação, de vida financeira. Então a gente precisa de um curador, né? A família precisa determinar em muitos casos para conseguir lidar com os bens dessa pessoa, para poder tomar certas atitudes que a pessoa não tem mais condições de responder, né? E as questões também relacionadas a cartório. Aí a maioria delas é a procura por procuração, ou então às vezes também a mudança de situação civil, né? A partir de então, como a gente pode passar aqui para o próximo slide, a gente tem que falar aí da dor social, que é o nosso principal problema, né? Assistente social, nossa maior demanda, que é aí um impedimento que o paciente tem de nutrir as relações sociais dele. E por que que isso acontece? Porque são vários elementos causadores da vulnerabilidade, sejam eles aí por parte dele ter perdido a sua capacidade como quem era o detentor, né, da garantia de todos na casa, ele era o provedor e já não pode ser mais, às vezes não se preparou por um momento de doença e não está apto a receber ali, né, não está no enquadramento de recebimento de um benefício, então ele se sente incapaz porque não pode gestar a própria família, e também não consegue muito imediatamente ali se adequar a algum tipo de benefício. Diante disso, a gente também não pode descartar, pode ser o próximo, que a gente vai lidar aí também com sofrimentos do paciente, que aí tem uma descaracterização importante, que é essa imagem que ele tinha perante a família, e às vezes esses papéis se invertem, né? O pai já precisa ser cuidado, já não consegue mais cuidar dos filhos, né? Então são vários papéis aí que têm que ser ressignificados. E também sofre com ele a família. A família muitas das vezes tem uma sobrecarga de um cuidador. Nós temos aí várias questões que envolvem a família, né? Como a gente sabe aí, às vezes muitas culpas, muitas situações mal resolvidas vão aparecer nesse momento e muitos conflitos também, famílias que são assim, não são muito ligadas, não possuem muito vínculo, e nesse momento em que o paciente precisa de mais contatos, pode ser um momento em que ele menos tenha. E o que acontece também, às vezes, que dificulta um pouco o trabalho, mas é lógico que a gente também respeita isso, é quando ocorre ali a conspiração do silêncio. Às vezes o familiar acredita que o paciente ou determinado membro da família não tem condições, né, de saber qual é o seu diagnóstico, ou pelo menos não tem condições de suportar, o que acredita-se, de saber que uma notícia é tão ruim. Então a família guarda aquilo para ela, ou às vezes é uma pessoa só, e essa pessoa fica muito sobrecarregada. E isso não é vantajoso para ela nem para o paciente, porque se ela for a única sabedora e ela é a única também cuidadora, essa pessoa vai chegar numa exaustão tamanha que nós não vamos conseguir
apoio dela para o cuidado desse paciente. Isso aí já são duas pessoas que precisam ser cuidadas. Mas, obviamente, a gente respeita ali a decisão do paciente e ele é informado na medida em que ele deseja saber. E não tem nenhum problema com relação a isso. E aí, existem alguns casos também. A minha ordem aqui está a falência familiar, mas eu gostaria primeiro de falar sobre a conferência familiar. A gente realiza em equipe as conferências familiares e que é o momento em que os principais cuidadores ligados ao paciente, os principais familiares, eles participam conosco, a equipe, com o médico, a enfermeira, o assistente social, para discutir a questão clínica do paciente, né? O médico da nossa equipe, primeiro tem uma conversa ali com o médico assistente e nós vamos ali poder tirar as dúvidas daquela família, ou nós vamos programar ali, ajudá-los em um plano de cuidados para o domicílio. E essas conferências situam um pouco ali as famílias e assim, acaba gerando aí uma proximidade muito grande da família e um vínculo muito bom, o que favorece o nosso acolhimento e a afinidade que essa família tem com a gente durante o tempo que o paciente ficar conosco, né? E mesmo com a conferência familiar, mesmo com as nossas orientações, a gente pode chegar no termo da falência familiar. Quando a gente coloca isso, não é que a família nem tentou, ou que a gente também não tenha tentado alguma estratégia, mas sim que a família não consegue, não oferece o suporte necessário para aquele paciente. Ou ela não tem condições por se tratar de uma família onde são todos idosos, tem várias comorbidades essas pessoas, ou tem às vezes algum nível de instrução que não consegue assimilar o manuseio de uma dieta por sonda, uma aspiração de traqueostomia que pode ser treinado, né, pela equipe especializada para que o cuidador faça isso em domicílio, mas muitas das vezes essa pessoa não tem condições de realizar. Então nós vamos precisar aí nesse momento de uma instituição de longa permanência ou algum familiar que não esteja tão próximo ao cuidado, mas esteja disponível para esse cuidado. Então nós vamos buscar esse familiar. Às vezes exige ali uma decisão de mudança de domicílio, né? Mas é tudo já muito individualizado, porque nós atendemos, não tem uma forma da gente falar assim, o nosso caminho é esse e sempre será esse. Vai depender da família que nós estamos atendendo, vai depender do paciente, dos desejos dele. Então são atendimentos totalmente individualizados e que são ali tratados entre a equipe para ter a melhor condução. E no próximo a gente também vê, eu deixei até separado, sobre o sofrimento da equipe. A equipe também sofre, porque muitas das vezes, né, principalmente aí os médicos, as médicas, a gente conversa muito sobre isso nas nossas reuniões, sobre a formação acadêmica, né, que não prepara os profissionais para a morte, né, assim, para perder. É como se morte fosse ligado à perda, e que na verdade nem sempre é. Se a gente for avaliar todo um contexto, cada caso, mas gera ali um sofrimento muito grande, parece que foi uma falha. Então, isso causa uma angústia grande na equipe. Os profissionais cuidadores também ficam muito pressionados ao cuidado, ficam ali, trazem para si experiências pessoais, particulares, e isso pode causar alguma dificuldade no tratamento. E aí, por isso é tão importante a gente cuidar de quem cuida. Uma dica aí é manter aí os acompanhamentos psicológicos em dia, né? Eu até vou voltar para o meu, porque faz parte, viu, gente? Então, continuando aqui a nossa caminhada, nós temos aqui a deshospitalização. É um braço muito importante aí que nós temos dentro também do cuidado paliativo, ou vice-versa, a gente até se confunde, não sabe onde que começa um, onde termina o outro. Por quê? O checklist ele vai entrar aqui. O que é essa deshospitalização? É a gente garantir para o paciente que ele vá
para o seu domicílio, para um hospital de menor porte e vai continuar sendo cuidado por uma equipe especializada. Ou uma equipe que foi ali capacitada para esse cuidado. E a gente, então, segue protocolos para essa deshospitalização. Nós temos que abordar o paciente e a família, pode parecer precoce, mas desde o dia em que ele interna, a gente já está pensando na deshospitalização. Porque a gente precisa saber se ela tem que ser feita de uma forma mais segura possível, com todo um aparato por trás dela. Nós temos ali que verificar a rede de apoio que essa pessoa tem no município, tem em domicílio, quem são as pessoas que precisam passar por uma capacitação, quais os instrumentos, equipamentos que esse paciente vai precisar em casa para facilitar os cuidados ou por necessidade, como é o caso de um oxigênio, um aspirador. Então, o checklist entra aqui para nós, que no serviço social, no atendimento do paciente, a gente já sinaliza ali para o médico assistente quais equipamentos o paciente vai necessitar em domicílio e que requeiram relatórios para aquisição. Seja uma aquisição ali por via Secretaria de Saúde, por via da Unidade Básica de Saúde. Então, a gente sinaliza, o médico faz e a gente volta depois com as orientações para os familiares e auxilia em todo esse processo. O que também pode acontecer, os municípios que possuem SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, a gente também encaminha para esse serviço, que tem uma equipe que é especializada, uma equipe multiprofissional que vai atender o paciente também, visando a sua integralidade. No caso de Divinópolis, a gente ainda conseguiu uma parceria com o SAD, eles realizam visitas para a gente no hospital, a gente sinaliza esse paciente, eles vem o médico, vem a enfermeira, e então verificam a possibilidade de elegibilidade desse paciente ainda no leito do hospital. Para quando chegar o momento dele estar em condições de deshospitalização, o SAD já ser direcionado, sinalizar que aquele paciente que foi admitido recebeu alta e eles possam prosseguir o atendimento em casa. Então, o checklist entra aí nessa parte para a gente nortear a família, né? E o SAD também vai verificar a estrutura do domicílio, a gente também conversa com o responsável, com o principal cuidador, para a gente ver se tem algum impedimento, alguma coisa que a gente possa estruturar junto à rede para facilitar o cuidado daquele paciente. E então, de certa forma, a gente faz esse contato que não dá para generalizar, mas ele vai depender. São todas aquelas entidades que eu falei que a gente pode necessitar aqui de acordo com o programa de deshospitalização do paciente. Então, pessoal, eu finalizo aqui essa apresentação e eu gostaria que vocês interagissem com a gente aqui no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para responder vocês. Muito obrigado, Rubens, é com você, boa noite. Perfeito, Gisele, perfeito. Parabéns pela sua apresentação. Muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite. Com certeza a sua participação trouxe uma outra visão, de nós profissionais da saúde com relação ao assistente social dentro dos cuidados paliativos. Muito obrigado mesmo e permaneça aí conosco na nossa transmissão para que você possa então responder no chat do YouTube as dúvidas dos nossos internautas, tá bom? Bom, e agora passando para o tema manejo do delírio, vamos falar direto agora com a doutora Nayara Gonçalves Ferreira. Ela que é médica, geriatra e paliativista, irá explanar então mais sobre esse importante tema em nosso simpósio. Boa noite, Nayara, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro simpósio de cuidados paliativos. Olá, Rubens, muito boa noite. Primeiramente, agradecer por toda a nossa equipe do Complexo de Saúde São João de Deus, a equipe dos cuidados paliativos, poder proporcionar esse simpósio. Então, muito obrigada ao Complexo de Saúde São João de Deus. Que este seja o primeiro de muitos eventos, assim eu espero, né, Rubens? Agradeço a participação de todos os espectadores que estão nos ouvindo agora. E a gente vai iniciar esse tema, ao tema que eu vou abordar hoje, que vai ser o manejo do delírio nos cuidados paliativos.
Como o Rubens me apresentou, eu sou a doutora Nayara, eu sou geriatra e paliativista, membro aqui da equipe do Complexo de Saúde São João de Deus, e eu vou trazer esse tema que é tão importante para todos que trabalham com pacientes, porque eu vou até trazer um caso clínico. Quem nunca passou por situações em que o paciente está em delírio, ou hiperativo ou hipoativo? A gente vai falar um pouco disso aqui hoje. Começando primeiramente com a definição. Então, o que é delírio? Delírio é uma síndrome cerebral orgânica, então ela é uma síndrome, ela não é uma doença propriamente dita. Ela é caracterizada pelo estado confusional agudo, associado com alteração e oscilação da consciência desse paciente. Esse paciente, junto com a oscilação da consciência, ele vai ter uma capacidade diminuída de focar, sustentar e desviar a atenção, e isso flutua ao longo do dia. A gente entende que essa síndrome é uma situação aguda, potencialmente reversível, então não é uma doença que dura assim anos ou meses, é uma situação que começou há muito pouco tempo. E a gente vai falar o que desencadeia ela, inclusive. Por que é importante a gente falar em delírio e nos cuidados paliativos? Porque ela é muito comum em pacientes que estão hospitalizados e principalmente aqueles pacientes com doenças graves, que muitas das vezes são pacientes em cuidados paliativos e pacientes com doenças avançadas. Mais ou menos 26% a 62% desses pacientes vão ter delírio. Então é uma condição muito comum, é muito importante a gente falar sobre ela. O paciente que está em delírio, ele vai ter mais tempo de internação hospitalar, isso vai aumentar a mortalidade desse paciente. Então é importante a gente entender o que é, prevenir e tratar o delírio. 88% dos pacientes que estão em fim de vida vão ter delírio. Por isso é muito importante a gente falar sobre delírio. Vou trazer um caso clínico que é uma situação extremamente comum. Uma idosa, sexo feminino, 82 anos. Você está lá no plantão à noite, você pode ser o técnico, o enfermeiro, o fisioterapeuta ou o médico. Você é chamado para avaliar, você está passando que o paciente está extremamente agitado. Muito agitado, é o segundo dia de pós-operatório de fratura de fêmur. Está se debatendo no leito, está com uma face de quem está sentindo dor, de quem está sofrendo. Você tenta conversar, tenta abordar e ela não está te ouvindo direito. Quem está do lado dela mal conhece essa idosa, é um cuidador contratado que está ali por poucos dias e já fizeram 8 gotas de Rivotril, que é o clonazepam, e essa paciente está mais agitada ainda e eles precisaram conter essa paciente no leito. E ela ficou mais agitada ainda. Quem nunca viu essa situação aí é familiar para algum de vocês. Vamos falar sobre tudo de delírio e no final a gente vai fechar esse caso clínico. Então no próximo slide, sobre definição, a gente consegue ver essas bolinhas aí. O delírio, ele é composto de tudo isso. Alteração e distúrbio da cognição. Esse paciente vai ter alteração na memória, na compreensão, dano na orientação. Ele não sabe onde que ele está, que dia que é hoje, o que está acontecendo, por que eu estou aqui. Um distúrbio motor, né? Pode ficar mais agitado, se debatendo. Uma desregulação emocional, irritável, nervoso, com medo, ansioso. Alteração do ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? Quando o paciente muda, né? Ao invés de dormir durante a noite e ficar alerta de dia, ele fica alerta e extremamente agitado à noite e de dia ele dorme. E esse paciente também tem dano na sua consciência e na sua atenção. Reduz a capacidade direta de focar e sustentar aquilo que você está conversando e falando com ele. Então o delírio, ele é complexo, ele pega todas essas opções aí para a gente falar na definição de delírio. Quando a gente vai classificar nesse próximo slide, a gente divide o delírio em hipoativo, que por incrível que pareça é o mais comum. É aquele paciente que fica quietinho, mais sonolento, você acha que é só sono, mas não é sono. É a forma mais comum de delírio nos idosos, geralmente não é reconhecida, é muito confundida com depressão, demência. Esse paciente está estranho, ele fica mais apático, letárgico, ele movimenta menos, é o mais comum, é o menos diagnosticado e é o mais grave. Por não ser diagnosticado, também não é tratado. O delírio hiperativo, esse é mais reconhecido, é aquele paciente do caso clínico, ele está agitado, ele está nervoso, confuso, agressivo. Essa agressividade pode ser verbal ou física.
O misto é a mistura dos dois realmente, o paciente ele oscila como uma onda, ora hiperativo, ora hipoativo, e o delírio não classificado, que é uma atividade psicomotora normal, muito menos comum. Dentre os fatores de risco, que é muito importante a gente atentar para cada um deles, para a gente conseguir trabalhar na prevenção do delírio. Então, distúrbio hidroeletrolítico, se esse paciente tem sódio, potássio, magnésio, cloreto alterado para cima ou para baixo. Qualquer desordem neurológica, se esse paciente já tem um diagnóstico de doença neurológica prévia, doenças neurodegenerativas, Parkinson, demência, se ele teve um trauma neurológico, um TCE, se esse paciente está com anemia, hipoxemia, pressão baixa, que é a hipotensão, tem um déficit nutricional associado. Os idosos acima de 65 anos e do sexo masculino são os que mais são acometidos pelo delírio. Pacientes que têm dano na sua cognição, já tem aí um diagnóstico provavelmente de demência, de Alzheimer. No próximo slide, número 7, a gente vê que o trauma, como o TCE, trauma automobilístico, são fatores de risco para delírio. Não só de pacientes idosos, a gente inclui aqui os pacientes adultos, inclusive. As endocrinopatias, quando elas estão descompensadas, um hipertireoidismo, um diabetes descompensado. As desordens psiquiátricas, a polifarmácia, a gente vai falar um pouco das medicações e as principais medicações implicadas no delírio. Infecção, geralmente pulmonar e infecção do trato urinário, elas causam muito esse delírio, essa confusão mental aguda, dor que não é tratada ou que não é reconhecida. No próximo slide, no 13º fator de risco, disfunções orgânicas no geral, pacientes graves, no CTI, com falência múltiplas de órgãos, são pacientes que fazem muito delírio. Quando tem alguma deficiência sensorial, dificuldade para enxergar ou para ouvir. Distúrbios no sono, esse paciente está tendo muita insônia ou hipersonia, com sonolência em excesso. Uremia, que é ureia em excesso aumentada, seja ela por desidratação ou por descompensação aguda de uma doença renal crônica, incluindo junto aí os distúrbios metabólicos. E a imobilidade e contenção no leito. Então, tudo isso aqui que a gente falou são 17 fatores de risco. Dentro de cada um desses fatores de risco tem vários exemplos. É onde a gente tem que atuar para a gente prevenir o delírio. Na fisiopatologia, esse slide aí da fisiopatologia, ele é bem colorido. A gente fica assim, meu Deus, é confuso. Porque é confuso mesmo. São várias hipóteses de fisiopatologia para formar o delírio nesse paciente. As principais hipóteses é um dano da idade, do avançar da idade, uma neuroinflamação, estresse oxidativo, desregulação neuroendócrina e desregulação do ciclo circadiano. Todas essas hipóteses, elas estão aí em cima, a gente está vendo que são os fatores precipitantes, que são todos aqueles 17 fatores de risco que eu acabei de citar. Eles levam a uma dessas hipóteses e basicamente o papel aqui mais importante é da acetilcolina na fisiopatologia da origem realmente do delírio. Então, quando a gente pensa na acetilcolina, drogas anticolinérgicas podem causar delírio, precipitar delírio em pacientes saudáveis, inclusive. Hipóxia e hipoglicemia reduzem a acetilcolina no sistema nervoso central. E a doença de Alzheimer também é muito conhecida por reduzir a transmissão da acetilcolina no sistema nervoso central. Como que a gente diagnostica delírio? Como que a gente encontra e fala, esse paciente tem delírio? A gente tem critérios muito bem estabelecidos, que é o Confusion Assessment Method, ele é o CAM. Então a gente tem, essa tabelinha é fácil, a gente consegue printar, ter no celular. Esse paciente precisa ter os critérios 1 e o critério 2, que é o início agudo desse estado mental alterado, e o 2 é o distúrbio na atenção. Esse paciente, quando você conversa com ele, ele não foca a atenção, ele não consegue dar continuidade para aquilo que você está conversando com ele. E é um paciente que, numa entrevista, quando você está conversando, ele pode ficar mais agitado ou mais sonolento e não te responder adequadamente àquilo que você está perguntando. Então, preciso ter um início agudo e um distúrbio na atenção, que são os critérios 1 e 2. E eu preciso ter mais o critério 3 ou o critério 4. Critério 3 é um pensamento desorganizado, uma conversa dispersiva e irrelevante,
Você está falando de A, o paciente está te respondendo B ou C, ideias ilógicas, pouco claras, mudança imprevisível no assunto que a gente está conversando. E o critério 4, que seria a alteração do nível de consciência. Esse paciente ficar extremamente vigilante, hiperalerta, hipersensível aos estímulos, aos barulhos, ou letárgico, sonolento, facilmente acordável, ou em coma, ou uma alteração de consciência incerta, aquele paciente que a gente fala assim, tá estranho. Esse é o diagnóstico do delírio. Como que a gente aborda o delírio? E nesse slide eu coloquei bem grande que é a prevenção. A prevenção é a melhor conduta. Próximo slide. Quando a gente fala de prevenção, essa tabela aqui, que é do New England Journal of Medicine, é antigo esse artigo aí já tem aí mais de 10 anos, mas o que é interessante nesse artigo é que ele trouxe as principais intervenções na prevenção do delírio em idosos internados. Então, quando a gente pensa em prevenção de delírio, a gente olha os fatores de risco principais, a gente pensa num protocolo de intervenção que pode ser implementado nesses pacientes internados e como a gente vai avaliar o resultado desse protocolo de intervenção que foi realizado. Então, pacientes que têm fator de risco de déficit cognitivo, é um paciente que já tem déficit cognitivo, a gente tem que tentar fazer um protocolo de atividade terapêutica para orientar esse paciente, comunicar que dia é hoje, qual a hora que está, que hora é aquela, ter um relógio ou um calendário, ou lembrar esse paciente mesmo que dia é hoje, o que ele está fazendo ali naquele hospital, para a gente deixar esse paciente mais orientado. Pacientes que têm no fator de risco distúrbios do sono, tentar com protocolo não farmacológico que ele durma melhor, que a higiene do sono, reduzir ruídos em excesso, estimulação em excesso, muita luz acesa à noite. Isso vai reduzir o número de medicações sedativas que também entram como precipitantes do delírio e redução do uso dos benzodiazepínicos. Pacientes que têm muita imobilidade, o protocolo é de mobilização precoce no leito, movimentar com esse paciente pelo menos 3 vezes ao dia. Isso vai melhorar as escalas de funcionalidade desse paciente. No fator de risco dos déficits visual, auditivo, importante trazer sempre esse recurso para o paciente, seja o recurso visual do óculos que ele já usava antes, seja o recurso do aparelho auditivo que ele já usava antes. Isso vai melhorar a comunicação e a compreensão desse paciente. Pacientes desidratados, um protocolo de desidratação, reconhecer precocemente a desidratação, como que está a cor dessa urina, esse paciente está com a boca muito seca, repor esses fluidos, hidratar esse paciente, encorajar a hidratação oral para a gente tentar reduzir o máximo o tempo de permanência de hidratação venosa. Isso vai ter melhora tanto laboratorial quanto clínica dessa desidratação. Ainda na prevenção, a gente tem que pensar em evitar e tratar as principais condições de saúde que vão causar o delírio. Na hipóxia, a gente tem que tratar essa hipóxia, reduzir esse oxigênio, aumentar esse oxigênio, né? O paciente está com a hipóxia, está com o oxigênio reduzido. Infecções, tratar essa infecção. Paciente hipotenso, aumentar essa hidratação, elevar essa pressão desse paciente. Controle rigoroso da dor. Nesse slide a gente fala que evitar o opioide, se possível, no cuidados paliativos nem sempre isso é possível. Quando ele estiver confuso pelo uso de um opioide, a gente tenta rodar para outro opioide. E essa analgesia pré-emptiva é a pré-operatória, tratar a dor desse paciente antes dele ser submetido a um procedimento cirúrgico. O estudo mostrou que 58 idosos, quando for administrado ketamina em dose única na indução anestésica para uma cirurgia cardíaca, foi associada a uma menor taxa de delírio no pós-operatório. O outro estudo mostrou que o bloqueio do compartimento da face ilíaca após a cirurgia de quadril foi associado à redução da incidência de delírio no pós-operatório em pacientes de risco intermediário. Na abordagem do delírio, a gente vai pensar primeiro sempre em intervenções não farmacológicas. Sempre deve ser usado em todos os pacientes que têm fator de risco para precipitar um delírio. E os pilares dessa abordagem do delírio é identificar e tratar as possíveis causas reversíveis, tem um distúrbio de sódio, de potássio, é infecção, já está tratando a infecção, está guiada por cultura, tem uma glicemia muito baixa ou muito alterada.
Drogas potencialmente problemáticas, a gente vai falar um pouco das principais drogas, rever essa prescrição desse paciente. Às vezes um paciente que está ali repetindo prescrição dia após dia e é um remédio que está deixando ele pior. Abstinência de álcools e sedativos que eram usados antes dessa internação, é possível a gente tratar essa abstinência. O manejo farmacológico, então o remédio mesmo, só vai ser usado no delírio de casos graves e de forma individualizada. Não existe uma droga ou uma dose padrão ouro. Isso vai depender do paciente, do tipo de delírio que ele está tendo. Quando a gente fala das potenciais drogas nesse próximo slide, da abordagem do delírio, eu faço aí um xizinho nas principais drogas, que são os anticonvulsivantes, carbamazepina, fenitoína, valproato. Nos antidepressivos, a gente tem que dar atenção aos antidepressivos tricíclicos. Nos hipnóticos, os benzodiazepínicos, eles estão entre drogas potencialmente causadoras de delírio. E a ciclobenzaprina no relaxante muscular. Ainda no manejo não farmacológico, que eu falo que é ouro, saber como tratar esse paciente antes de precisar chegar na medicação. Então, rever a prescrição e suspender as potenciais medicações que são causadoras do delírio, corrigir os distúrbios e a desidratação, permitir que esse paciente tenha a família ou alguém que ele conheça próximo dele, dar preferência às visitas nessa internação no período de dia, para a gente não hiperestimular esse paciente à noite. Antes de tocar o paciente, cheguei no quarto do paciente. Bom dia, boa tarde, meu nome é tal, eu sou a médica da equipe tal. Eu vim aqui para conversar com o senhor sobre isso, isso e isso. Então, antes de tocar, colocar a mão no paciente, explicar o que está acontecendo, o que você veio fazer. Pensa que aquele paciente às vezes está internado há muito tempo, ele já passou por uma internação no CTI, e aí chega uma pessoa, toca nele, tira a coberta, pega na perna, tira aquele acesso que estava lá no pulso pedioso, tenta achar um outro acesso no pescoço e ele não está entendendo nada, para que está me furando? E aí ele fica agitado, quer arrancar tudo e a gente não entende por que esse paciente quer tirar os acessos. E na verdade faltou um pouco mais de cuidado, de comunicação, de entender que aquele paciente tem fator de risco para delírio, estimular a sua cognição. Então, quem está na lida direta com esses pacientes, sempre orientá-lo temporalmente. Hoje é dia tal de outubro, hoje é dia 31 de outubro, hoje é tal hora. Eu vim aqui, senhor fulano, porque eu sou a médica ou eu sou a enfermeira, vim administrar essa medicação. Tirar esse paciente do leito precocemente. Gente, isso aqui é fundamental para a gente estimular esse paciente, reduzir a incidência de delírio. E para a gente conseguir deambular com esse paciente, ele tem que ter o menor número de equipamentos possíveis. Então a gente tem que rever. Precisa mesmo daquela sonda, precisa mesmo daquele acesso. A gente consegue passar essas coisas para via oral e tirar esse acesso para ele conseguir ir ao banheiro, andar um pouco no corredor. Manter os aparelhos auditivos e o óculos sempre que possível. Durante o dia, manter a luz natural, evitar a luz artificial, avaliar a real necessidade de aferir os dados vitais, principalmente à noite. No manejo não farmacológico ainda, reduzir os ruídos. Nesse slide a gente vê que barulhos em excesso, passagem de sondas e catéteres o tempo todo, evitar a contenção física, esse paciente muito preso no leito. Quando a gente precisar, ele está muito agitado, ele tem risco de cair na área, eu não posso deixar esse paciente cair no chão, eu vou amarrar. Então a gente tenta deixar a medicação nessa hora para a gente evitar de ter que prender esse paciente. E evitar os procedimentos desnecessários. Próximo slide. Tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico, a recomendação para o uso dos neurolépticos no delírio, vai depender. Se o delírio for hipoativo, flutuações discretas, a gente vai ver se precisa mesmo de drogas. Essas drogas vão ser menos sedativas, porque é um paciente que já está mais letárgico, mais prostrado. A gente vai priorizar as medicações que o manejo é mais fácil. Então, priorizar a medicação via oral do que a medicação endovenosa. Antecipar os sintomas da agitação. Então, a medicação é fixa. Esse paciente está no CTI, está há muitos dias, toda noite, da meia-noite, ele agita, arranca catéter, arranca acesso. A medicação para o delírio vai ficar antes dessa agitação, ela vai ficar fixa.
Pacientes com parkinsonismo, a gente tem que atentar para drogas menos antidopaminérgicas, então a gente vai considerar os antipsicóticos atípicos, como a clozapina. Evitar a combinação de neurolépticos, então assim, um paciente com quetiapina, risperidona, clozapina, vários neurolépticos ao mesmo tempo. E a escolha vai basear-se no perfil da droga e no perfil do paciente. Próximo slide. Aqui eu coloco os exemplos, eu não vou adentrar sobre o que são as medicações, para não alongar realmente, é uma aula mais objetiva, só para a gente entender quando precisar de drogas, quais são as drogas que a gente vai usar no tratamento farmacológico. São exemplos de drogas então, e são as padrão ouro para tratamento, são os antipsicóticos. Dentre eles, os típicos aldol, clorpromazina, e os atípicos risperidona, olanzapina, quetiapina, clozapina. Mesmo quem não é médico, é importante a gente saber que droga é essa, para que essa droga está sendo usada, para a gente entender, é uma droga que às vezes está lá se necessário na prescrição, mas deveria estar fixa, e eu estou vendo que é um paciente que está começando a querer agitar, ficar confuso no leito. Se é uma medicação que está necessária, é uma medicação para ser feita para o delírio, para aquela agitação. Então, saber que droga é aquela faz diferença nessa hora. E os benzodiazepínicos, que é o lorazepam, clonazepam, famoso Rivotril, não são as drogas de primeira escolha, então elas podem, na verdade, precipitar o delírio, mas em algumas situações elas devem ser usadas, como na abstinência, devido ao uso delas. Então, um paciente que já usa a longa data alprazolam, lorazepam, clonazepam, esses PANs da vida, a gente deve manter e tentar retirar aos pouquinhos. E quando a gente precisar de fazer sedação paliativa, a gente vai abrir mão dos benzodiazepínicos. Então, vamos voltar no caso clínico. Aquela situação que é muito familiar dessa idosa, que está lá num pós-operatório, faces de dor, não está te ouvindo. O que a gente pode fazer? Muito pode ser feito por esse paciente. Ela está em pós-operatório, ela tem dor. Na aula de dor a gente viu, a gente não vai deixar essa medicação, se necessário, essa medicação vai ficar fixa. O paciente vai ter dor no pós-operatório, então eu vou prevenir que ela tenha dor e tenha delírio. A medicação fica fixa na prescrição. O benzodiazepínico não é a melhor, realmente, a gente viu que deu Rivotril, ela ficou mais agitada e a gente conteve ela no leito, então a gente fez toda aquela roda que vai piorar o delírio nesse paciente. A contenção piora, a gente vai preferir a contenção química, se estiver extremamente agitada, a gente vai pensar num antipsicótico ideal para essa idosa. O cuidador que não é familiar, então um cuidador que não conhece essa idosa, não sabe manejá-la, ela não sabe quem que é essa pessoa, isso piora esse delírio. Então conversar com essa família, saber se é possível, dependendo do tempo de internação, ter um familiar que seja de dia, se for mais fácil para eles, para essa paciente ficar mais bem orientada, trazer todo aquele protocolo de prevenção de delírio para a família entender o que está acontecendo e nos ajudar a prevenir. Ela não está te ouvindo, essa paciente já tinha hipoacusia, ela já não ouvia muito bem. Cadê o aparelho auditivo? Vamos chamar a família, pedir para trazer. Ela não está ouvindo as orientações que a gente está dando. Então, muito pode ser feito. É o que a gente fala dos cuidados paliativos. Cuidado paliativo não é fazer nada, é fazer bem feito tudo aquilo que aquele paciente precisa. E o delírio no contexto dos cuidados paliativos, nesse slide, é mesmo para a gente enfatizar que é comum no ambiente de pacientes em cuidados paliativos a causa do sofrimento significativo dos membros da família desse paciente com delírio. É importante a gente diagnosticar delírio, prevenir esse delírio e tratar adequadamente esse paciente. Nesse último slide, esse coelhinho fofo, a Alice, no País das Maravilhas, fala quanto tempo dura o eterno e o coelho responde, às vezes apenas 1 segundo. Para pacientes e famílias que está sofrendo com um paciente que está em delírio, extremamente agitado ou prostrado, esse segundo dura muito. Esse paciente traz muito sofrimento, esses sintomas, tanto para o paciente quanto para a família. Então, esse segundo pode ser eterno. A gente tem que trabalhar para prevenir e tratar delírio. Essas são as referências bibliográficas. É isso, eu quero agradecer mais uma vez ao Complexo de Saúde São João de Deus
por oportunizar este momento, a você, Rubens, por conduzir o nosso simpósio. Eu me coloco à disposição para as dúvidas. Eu vou deixar aqui nesse slide o meu e-mail, o meu Instagram, Nayara Geriatra, onde eu falo muito sobre cuidados paliativos, cuidados com idoso, já que eu sou geriatra. Estarei no chat caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Agradeço a vocês, tenham uma boa noite e muito obrigada. Nayara, eu que agradeço a sua participação, muito obrigado por estar conosco no nosso primeiro simpósio de cuidados paliativos. Você que é sempre atuante aí na área, né? E não poderia ser diferente, marcando presença aqui no nosso evento, tá? Muito obrigado e fique à vontade, então, para a partir de agora, ir até aí ao nosso chat e responder as dúvidas dos nossos internautas a respeito deste assunto, tudo bem? Vamos lá, então, passando para mais um importante tema relacionado aos cuidados paliativos. Nós vamos tratar agora sobre o tema manejo da dor. E para falar sobre esse assunto, eu convido agora a doutora Tatiana Clementino Moreira, ela que é médica geriatra, intensivista e paliativista. Boa noite, doutora Tatiana, seja bem-vinda. O que você nos traz de informação nessa noite a respeito desse tema? Olá, Rubens, boa noite a todos. O manejo da dor é muito importante dentro dos cuidados paliativos, temos como mote a dor total e o controle da dor física é essencial para que qualquer outro sintoma e sofrimento possa ser discutido, avaliado. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o sintoma dor. Pode passar. A dor tem como definição, em 1979, como uma experiência sensorial, emocional, desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Em 2020, ela foi atualizada abrangindo um pouco mais esse conceito, levando a uma experiência sensitiva e emocional desagradável que pode se assemelhar à lesão tecidual real ou potencial. Então, ela tem um contexto um pouco maior do que simplesmente a questão física, de lesão física. Próximo. A dor é um sintoma comum pelo qual o paciente pode procurar o médico, é um dos sintomas mais comuns associados na fase final de vida, independente da sua doença de base. 90% dos pacientes com câncer têm dor, sendo maior no progredir na fase final de progressão de doença. Pacientes com AVC e demência têm a sua dor neuromuscular, neuroesquelética muito mal diagnosticada e tratada. E a dor ela diminui a funcionalidade, o apetite, o sono, dá medo, depressão, diminui a qualidade de vida do paciente. Foco importante que temos que ter. Próximo. A dor é um quinto sinal vital. Hoje ela é considerada o quinto sinal vital e ela está relacionada a um indicador de segurança e de qualidade na assistência ao paciente. Próximo. Na avaliação da dor, a gente tem que ser bem complexo. A gente tem que analisar sua duração, sua intensidade, as características físicas, os fatores desencadeantes, e essa avaliação precisa ser feita a cada visita, a cada consulta, a cada oportunidade que a gente tem de estar com o nosso paciente. Próximo. Precisamos ter um exame físico, avaliação do sistema neuromuscular, neurológico, estabelecendo a natureza, a característica. A gente tem que diagnosticar e examinar com cuidado o paciente. Existem algumas escalas que podem ser usadas na avaliação da dor, validadas para o nosso país. Qual a melhor escala? Aquela que você melhor conhece, que o profissional tem maior trato e aquela que se adapta melhor ao paciente que você vai avaliar. A gente tem instrumentos que podem ser unidimensionais e multidimensionais. Os mais conhecidos, unidimensionais, tem a escala descritiva verbal, a escala analógica visual, a escala numérica verbal e alguns multidimensionais, onde a gente vai avaliar mais dimensões da dor. Aqui algum exemplo das escalas unidimensionais, onde a gente pode ter de formas mais compactas, todas elas num único instrumento, o que facilitar para o nosso paciente. Essa é uma escala que avalia um paciente que tem pouca responsabilidade, avalia pelo comportamento, um paciente que esteja entubado, um paciente que esteja
que consiga mostrar por feições, por contratura muscular, também pode ser avaliado. Próximo. O questionário de McGrew e a escala, o breve inventário de dor, são avaliações mais multidimensionais da dor, mas também não são de difíceis aplicação, e o PNAD, que é uma escala que a gente pode usar para idosos, demenciados, que respondem pouco, mas a gente consegue sim sistematizar e avaliar a intensidade, a duração e outras características da dor nesse paciente que responde pouco. A dor ela pode ser classificada em aguda, que tem uma duração previsível, autolimitada, facilmente diagnosticada, como a dor de pós-operatório, de trauma. A dor oncológica, que está relacionada ao câncer, e a dor não oncológica, que já tem uma duração mais indeterminada, ela não pode ser autolimitada, pode estar relacionada à inflamação, à perda tecidual, à lesão neuropática, um contexto um pouco mais complexo. A meta de controle da dor deve sempre ser centrada no paciente, a sua tolerância, os efeitos colaterais que ele tolera ou não. O tratamento deve ser sempre individualizado ao paciente. As metas secundárias, a gente vai ter diminuição das respostas fisiológicas, como controle de pressão, da frequência cardíaca, prevenção de dor crônica, uma dor aguda maltratada pode levar a uma dor crônica, e o controle de ansiedade e agitação. São metas secundárias no controle da dor. Quando a gente pensa na política de gerenciamento da dor, a gente tem que entender e empoderar a equipe de saúde para reconhecer a dor como um sintoma frequente, acreditar que aquele paciente tem dor e ter uma avaliação sempre sistematizada e monitorada. Capacitar a dor para entender e cuidar do seu paciente com dor. Capacitar a equipe, né, de enfermagem e multiprofissional. A gente tem que ter critérios de reavaliação e de rechecagem e reavaliação das intervenções implementadas. Não é possível fazer algo e não rever se aquilo foi efetivo e saber de acordo com o que foi proposto, quando e como deve ser reavaliado. A dor total, como eu disse, é um conceito que foi proposto por Cicely Insaldes, que é a fundadora do movimento Hospice em 1940, onde ela abrange as dimensões físicas, psicológicas, espirituais e sociais que vão estar na percepção dolorosa do paciente e seus efeitos multidimensionais e também na qualidade de vida do paciente e da família. Cicely tem uma história que contam que quando ela começou a trabalhar como enfermeira num hospital de guerra ou pós-guerra, ela percebia que os pacientes tinham muita dor e as prescrições eram feitas apenas se necessário. Então o paciente tinha que ter dor para ela poder medicar. E com isso, ela tentou convencer a equipe de prescrever de horário a medicação, porque o paciente sempre tinha dor, não foi ouvida. Ela fez uma interpretação daquilo, se assim necessário, e o paciente sempre tem dor, então sempre é necessário. Começou a medicar o paciente com um horário fixo das medicações, e a enfermaria, que ela e a colega cuidavam, começou a ter uma evolução melhor. Os pacientes andavam, os pacientes comiam melhor, eles saíam do leito, eles não tinham que ter dor para então ser medicado. E a evolução do paciente como um todo ficou maior em comparação com a enfermaria que não era controlada por elas. O instituto que a Cicely criou, o hospital, foi um grande divulgador e até hoje de pesquisas para controle de dor. Quando a gente fala do tratamento de dor, a Organização Mundial de Saúde, por volta de 1986, percebia que a dor era muito maltratada, entendida e controlada. Então ele começou a criar sistematizações e ela criou os princípios pelos quais a dor deve ser tratada, que são usados até hoje. A dor deve ser tratada pela boca, pelo relógio, pela escala e pelo indivíduo. Pela boca, porque a via oral é sempre a mais fácil de ser usada, é a primeira a ser tentada. Depois transdérmica, transretal, subcutânea, intravenosa e a intramuscular, porque é a mais dolorosa. Pelo relógio, que é em horário fixo, de acordo com a farmacologia da droga. A gente não tem que fazer suspensões abruptas e sim diminuir gradativamente e não esperar o paciente ficar com dor para ser medicado.
Pela escala, usando a escala analgésica que eu vou mostrar, e pelo indivíduo, onde eu tenho que identificar a individualidade, né, da sua tolerância, adaptação, o horário, a via de administração, que vai variar de pessoa para pessoa. Essa é a escala analgésica que foi modificada nesse período, onde a gente tem o primeiro degrau avaliando uma dor leve, usando analgésicos não opioides, mais os adjuvantes. No segundo degrau, a dor moderada, onde eu uso os opioides fracos, mais os adjuvantes, mais os não analgésicos. No terceiro degrau, a dor mais severa, onde eu já uso os opioides fortes. No quarto degrau, eu uso, associado aos opioides fortes, as vias parenterais, IM, subcutânea, ou intratecal, ou intraespinhal, e as técnicas analgésicas e neurocirúrgicas para controle de dor, sempre associando a atenção familiar, ao suporte emocional e a comunicação no controle da dor. Dentro da farmacologia, várias drogas podem ser usadas para controle de dor. A gente pode passar inicialmente com os analgésicos simples, anticonvulsivantes, antidepressivos, neurolépticos, ansiolíticos, corticoides, relaxante muscular e algumas outras classes podem ser usadas. Dentro dos analgésicos comuns, a dipirona é a mais bem tolerada, mais usada no nosso meio e uma boa eficácia. O paracetamol um pouco menos eficaz, mas ele é um bom poupador de opioides e de anti-inflamatórios quando usados associadamente. E os anti-inflamatórios são bons, de boa potência para controle de dor, mas temos que estar atentos aos efeitos colaterais graves que podem envolver. Dentro das drogas anticonvulsivantes, são drogas que não são de indicação primária para controle de dor, mas são analgésicos dependendo da situação dolorosa envolvida. Drogas como a carbamazepina e a gabapentina e a pregabalina, que são originalmente anticonvulsivantes, podem ser usados, a gabapentina e a pregabalina, importante no controle de dor neuropática. Os antidepressivos são usados quando eu tenho depressão associada a dor neuropática, duloxetina e a venlafaxina bem estudados para esse contexto. Neurolépticos eu não tenho uma boa evidência científica, mas são associados. Os ansiolíticos, quando eu tenho uma grande ansiedade, também podem ser adjuvantes. E corticoides, com dor óssea, dor de obstrução intestinal, de hipertensão craniana. Relaxantes musculares, antiespasmódicos, bifosfonatos e os bloqueadores de MDM, como a metadona e a ketamina, são drogas adjuvantes. Dentro do cuidado paliativo, o nosso foco é o opioide. Por quê? Porque ele é altamente eficaz e a gente não tem tempo para errar. O nosso paciente está em alto sofrimento e eu não tenho tempo de ficar escolhendo a melhor droga. Eu tenho que partir do princípio que aquilo seja controlado rápido. A opiofobia é um medo infundado no nosso país. Na nossa realidade, a gente não tem uma grande adição aos opioides. A gente tem que ter um maior conhecimento da droga, um uso criterioso, reduzindo as suas complicações. No nosso país, a gente tem muito menos uso de opioide do que abuso deles. A gente tem que estar mais atento ao controle da dor e conhecer melhor a droga, porque assim a gente evita os problemas que tiveram nos países desenvolvidos, onde pode sim existir essa adição num contexto um pouco mais importante. Esse não deve ser o nosso medo. Quando que eu devo prescrever o opioide? A gente usa quando a dor é moderada a forte, uma escala de 4, maior que 4 em 10, quando não tem resposta às outras classes, aos não opioides, quando o sofrimento é intenso e não permite atraso, não permite erros, não dá tempo de esperar, e quando eu não posso ter certeza da intensidade da dor, eu prefiro usar uma droga que tenha uma eficácia maior e aí descalonando mais lentamente. Qual opioide prescrever? A gente não tem evidências nas diferenças entre efetividade e efeito adversos, eles são bem parecidos em si, e a gente deve escolher baseado na experiência do prescritor, no histórico do paciente, se é preciso fazer rotação de opioides, por exemplo. O que está disponível, a titulação, a forma de apresentação. Pela OMS, a droga padrão ouro é a morfina, pela sua disponibilidade e custo.
Aqui a gente vai falar um pouquinho dos opioides disponíveis. A codeína, que é um opioide fraco, ele tem 50% da potência da morfina. Em doses baixas, ele é pouco emético. O tramadol também um opioide fraco, e ele tem uma melhor ação em dor neuropática, são de fácil acesso, prescritos com receita branca. A meperidina é proscrita para dor aguda, não deve ser usada de forma rotineira no nosso dia a dia, prescrita para dor crônica, desculpa. A oxicodona, ela tem uma menor incidência de náuseas, vômitos e sedação, mas ela causa mais constipação, é uma droga de custo maior, também de acesso fácil por receita branca, mas bem mais cara. E a metadona é muito interessante no uso na dor neuropática e em casos de insuficiência renal. Ela é menos constipante de uma forma geral do que a morfina, mas ela tem um alto índice de intoxicação. A morfina é a nossa droga padrão ouro, a gente deve titular a dose, fazer sempre, não se esquecer da dose de resgate, de 1/6 a 1/10 da dose padrão, da dose total da morfina utilizada. Não existe dose máxima, é a dose que o paciente tolera, a gente vai aumentando lentamente e gradualmente testando a tolerância do paciente à droga. Tem apresentação parenteral e oral, as bases de cálculos de dose são sempre feitas com a dose oral. O efeito colateral dos opioides, de uma forma geral, são muito parecidos. A gente tem como efeito inicial náusea, vômito, sonolência, tontura, irritabilidade e delírio. No uso crônico, as constipações, mantendo náusea e vômitos, podem persistir, boca seca, é menos comum, neurotoxicidade, hiperalgesia, pode ser necessário rodar opioide, e delírio, alucinação. Raramente depressão respiratória, dependência psicológica e pode acontecer imunossupressão. Para manejo desses sintomas, náusea, 2 terços dos pacientes apresentam, eles tendem a diminuir com 2 a 3 dias, então existe uma tolerância a esses efeitos, e eu posso usar antieméticos. Pruridos podem acontecer, antihistamínicos e reversores como naloxona também podem ser usados. Retenção urinária, eu posso usar uma sonda. E sonolência, eu posso tratar reduzindo a droga, fazendo rotação de opioides, fazendo redução das outras drogas que deprimem o sistema nervoso central que podem estar associadas, como benzodiazepínico. A depressão respiratória, que é um efeito muito temido, a gente tem que avaliar pela frequência respiratória. Se é uma frequência acima de 8, eu posso esperar reduzir a dose. Se é abaixo de 8, eu posso usar um antagonista, como o naloxone. Então, a gente tem como manejar os efeitos colaterais que apresentam, né, os opioides. A constipação é o pior dos efeitos. Ele não melhora espontaneamente. 90% dos pacientes que fazem uso crônico do opioide vão ter constipação. Todos eles, de alguma maneira, são constipantes, mas podem variar na sua quantidade, né, na sua eficabilidade de produzir a constipação. A gente diz que a mão que prescreve opioide prescreve laxante, porque o uso profilático de laxativo é a melhor opção nesses casos. E a gente sempre sugere estimular usar laxativos estimulantes e depois os osmóticos em associação. A intoxicação é sempre um medo muito grande. A gente vai ter uma tríade, miose, depressão respiratória e coma. E a gente tem que ficar muito atento o que é sinal iminente de morte e o que é intoxicação por opioide. Nos sinais iminentes de morte, um processo ativo de morte, a gente tem uma frequência respiratória reduzida, confusão mental, torpor, extremidade fria, eu tenho fraqueza extrema, redução da diurese, febre. Esses sinais não devo reduzir ou retirar o opioide. Eu não tenho que fazer um reversor. Eles são sinais de que aquele paciente está entrando no seu processo de morte, ele está morrendo e não deve ter o seu medicamento controlador de sintomas suspensos. E essa avaliação precisa ser feita com cuidado.
A gente tem aplicativos que fazem conversão de doses de opioide para fazer rotação. O paciente que está internado vai para casa, vai de venoso para oral. A gente pode usar isso nos apps, esse é um deles. E para terminar, alguns pontos importantes em relação à dor e à morfina, principalmente. Os opioides, eles têm uso há mais de 200 anos e eles ainda estão no esteio do tratamento da dor, ainda são os mais utilizados. A gente sabe que existem efeitos colaterais e potencial abuso, mas na prática clínica e os estudos mostram que os tratamentos a longo e curto prazo são seguros, que é preciso ter o conhecimento do uso da droga, mas eles são drogas de uso seguro. Não há uma diferença entre os opioides disponíveis hoje, uma grande diferença entre eles. A gente vai variar daquilo que é a experiência da pessoa, o custo, a disponibilidade, e por isso a morfina, por ser custo efetiva e bem disponível, é o nosso opioide de padrão até hoje, né? Os opioides, eles são bem tolerados, usados em tratamentos a longo prazo. Efeitos colaterais importantes podem diminuir com o tempo e os efeitos mais nocivos assim podem ser evitados com o estudo, com o entendimento do uso da droga, né, com a propagação desse conhecimento. Então eles ainda vão ser usados por muito tempo, não tem muita previsão de drogas novas, de classes novas substituírem os opioides. A gente não deve ter medo do uso de opioides, sim aprender a usá-los. Grande Dame Cíceres dizia que o sofrimento humano só é intolerável quando nem quem cuida. Então a gente está aqui para cuidar. Com drogas, com amor, com atenção, com respeito, isso que é importante. Obrigada. Aqui eu termino a nossa apresentação, fico disponível no chat para tirar dúvidas e conversar mais sobre o tema, ok? Obrigada, boa noite. Obrigado a você, doutora Tatiana, pela sua explanação, muito importante, toda a sua fala a respeito desse assunto voltado aos nossos cuidados paliativos. De fato, o manejo da dor é um assunto que tem que ser muito bem discutido, né, dentro desse âmbito da saúde, no aspecto dos cuidados paliativos. Muito obrigado mesmo, tenho certeza que esse assunto agregou e muito a nossa apresentação de hoje, viu? Que possamos ter mais momentos, inclusive, como esses, para que a gente tenha mais espaço para tratar a respeito desses assuntos. Bom, e para fechar então a nossa apresentação, venho aqui trazer para vocês um sentimento muito importante dos cuidados paliativos, que é a compaixão. E para fechar o nosso simpósio de hoje, eu convido aqui o Dr. Alexandre Ernesto Silva, ele que é enfermeiro, professor e doutor em cuidados paliativos, e que abordará então esse tema compaixão. Boa noite, doutor Alexandre, seja bem-vindo ao nosso primeiro simpósio de cuidados paliativos. Para nós é um orgulho imenso contar com a sua participação neste importante momento na história do nosso complexo de saúde, até porque é o primeiro de muitos outros simpósios que virão. Boa noite. Olá pessoal, tudo bom? Eu vou trabalhar com vocês hoje, nesse momento tão especial, um pouco a respeito da compaixão. A compaixão como força motriz para os cuidados paliativos. Para mim é muito gratificante estar aqui junto com todos os meus colegas, todas as minhas colegas da Comissão de Cuidados Paliativos, trazendo um pouco dessa reflexão para todos vocês e de poder mostrar um pouquinho do que a gente faz nos nossos serviços enquanto cuidados paliativos, né? Vou começar a passar os slides e fiquem muito à vontade no chat, né, diretamente na rede, para poder levantar alguns questionamentos. Então, vou começar esse slide próximo trazendo um pouco de Patativa do Assaré. Patativa fala o seguinte, num cordel dele: morte, você é valente, o seu poder é profundo. Quando eu cheguei neste mundo, você já matava gente. Eu guardei na minha mente este seu grande rigor. Porém, eu lhe peço um favor. Para ir ao Campo Santo, não me faça sofrer tanto. Morte, me mate sem dor. O que é isso? Patativa, ele fala uma linguagem que a maioria das pessoas, quando a gente questiona sobre medo,
e medo da morte, as pessoas remetem não à morte propriamente dita, não após a morte. A maioria das pessoas remetem do medo de sofrer antes da própria morte. O medo do processo de morrer. Portanto, a Patativa fala, antes de me levar ao Campo Santo, não me faça sofrer tanto, morte, me mate sem dor, me mate sem sofrimento. Nós sabemos que ela existe, mas me mata sem sofrimento. E o próximo slide, eu justamente trago essa tela de Edvard Munch, o grito, que significa angústia, que na verdade eu coloco para vocês porque eu me importo. Eu me importo porque ainda há muito sofrimento. Eu me importo porque eu ainda percebo muito sofrimento nas pessoas. As pessoas ainda sofrem muito antes de morrer por uma falta de controle eficaz de sintomas. E quando a gente fala de controle eficaz de sintomas, como a Carol bem falou na definição lá de cuidado paliativo, na identificação, as pessoas podem sofrer pelas questões físicas, mas também pode sofrer pelas questões psíquicas, emocionais, espirituais, de sentido da vida, e inclusive sociais. Quando ela tem perda do papel enquanto sociedade, é mãe que se torna neta da filha, pela forma do cuidado. E há muitas pessoas ainda com sofrimento físico também. Muitas pessoas que ainda morrem com dor, com diarreia, com constipação. É claro, nós vamos conseguir controlar todos os sintomas que a pessoa apresenta? Não. Às vezes não. Mas foi tentado? Ou pelo menos a gente fez com que esses sintomas fossem toleráveis, no mínimo toleráveis. Isso é o que o cuidado paliativo pede, porque todas essas dores que eu apresento nesse próximo slide são as dores percebidas pelas pessoas com condições ameaçadoras. Temos dor física, a dor emocional. A dor emocional tem relação com o medo, com a angústia, com a tristeza profunda, com a ansiedade. A dor espiritual tem uma relação com perda do sentido da vida. Por que foi comigo? Por que Deus me abandonou? E a dor social, como eu disse, nós temos uma reflexão a fazer justamente pela questão financeira e de produtividade, mas a perda do papel social mesmo junto a uma sociedade. Próximo, essas dores a gente precisa compreender como uma geleira de um iceberg. Muitas vezes a gente consegue perceber pela fala, na comunicação falada, a gente consegue expor somente 7% do que a gente tem intenção ou pensa em falar. Esse 7%, ele sai na ponta desse iceberg. Mas as pessoas têm dores que precisam ser mais acolhidas, mais absorvidas, mais observadas, que são diversas formas de dores. As dores pelos insucessos terapêuticos, pelas ansiedades, pelas ausências, pela perda da funcionalidade, a dor pelo medo da morte, a dor da raiva, de por que comigo, dor pelos problemas socioeconômicos e dor por motivos relacionados à espiritualidade, à religiosidade. Então nós temos dimensões da dor que se apresentam de formas diferentes. Nesse próximo eu venho trazer um exemplo para vocês de um senhor que eu fui chamado para acompanhar em uma das favelas que eu atuo. E quando a gente chega e vê essa cena, você consegue perceber uma dor para além da dor física. Tem uma dor social, psicossocial, importantíssima nesse senhor. Quando eu encontrei ele nesta condição que vocês estão vendo aqui. Eu coloco esse círculo porque ninguém precisa ver tudo. Mas justamente o que eu observei quando eu abri a casa dele? Esse senhor estava lotado de ratos em cima dele, alimentando da carne dele viva. Isso não é lesão. Isso aqui é mordida de rato. E quando a gente vê uma situação como essa, a gente começa a perceber o tanto que o ser humano é frágil
e o tanto que as dores, para além da dor física, podem se manifestar independente da condição de saúde física. Então a gente precisa ter um olhar avançado para que a gente não veja só a ponta do iceberg, mas que a gente consiga ver de alguma forma a geleira toda. O que eu estou tendo capacidade de observar enquanto geleira? E próximo. Mas Dame Cicely Saunders, que é uma grande precursora dos cuidados paliativos modernos no Brasil e no mundo, ela fala que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Ela fala isso de forma muito robusta. Então, o convite que nós temos é que a gente possa, de alguma forma, mesmo a pessoa com uma condição de sofrimento grave, com uma doença ameaçadora da vida, que ela receba cuidado. E receber cuidado nada mais é do que ser ocupado pela boa vontade e profissionalismo de alguém em fazer com que eu não sofra tanto, que é o que o Patativa pediu. Isso que ele pede. Então, quando Dame Cicely Saunders fala sobre essa questão do sofrimento, nada mais é pedir que, mesmo sabendo que uma condição que ameaça a vida pode levar ao sofrimento, nós queremos estar junto para que esse sofrimento seja, no mínimo, tolerável. Eu acho que é interessante a gente trazer uma questão dos cuidados paliativos como uma fonte de dignidade humana, de dignidade de vida, e que pode ser trabalhado e precisa ser trabalhado a partir da empatia e com compaixão. Então, os cuidados paliativos, sem dúvida, a gente vem na proposta de buscar com que, mesmo em condições incuráveis, as pessoas consigam passar por elas, as suas famílias consigam passar por elas, de forma menos sofrida. Ninguém está garantindo o não sofrimento, mas a gente busca possibilitar que esse caminho seja mais leve. Por isso os cuidados paliativos. Essa imagem desse próximo slide, ele simboliza muito o cuidado paliativo para mim. Imagine uma criança com cólica intestinal, é muito comum de bebês, e a sua mãe, diante dessa cólica, às vezes usa remedinho, usa massagem, usa algumas terapêuticas, e muitas vezes a cólicazinha não passa. A mãe pega a criança, afaga a criança, acolhe a criança, coloca um mantinho sobre a criança, e ninguém está falando que a cólicazinha passou. Mas quem olha essa imagem consegue perceber que essa dor foi pelo menos tolerável, que ele está conseguindo passar por essa dor. O cuidado paliativo busca isso. Por mais que aquela dor biopsicossocial e espiritual não tenha cura, mas que ele consiga passar por aquela dor, que ele consiga atravessar ela com menos sofrimento. E nesse próximo slide fala de conforto. Essa imagem é uma imagem de uma senhora em um lar de idosos que remete muito bem à palavra conforto, porque ela se mostra numa condição debilitada, mas ela tem uma manta, ela tem um oxigênio, ela tem um animalzinho de estimação que está junto dela, e ela está recebendo conforto. Conforto vem do latim confortare, que significa, com toda essa definição que vocês estão vendo aí, mais do que tudo, alívio e auxílio. Alívio e auxílio. O conforto pode assumir o significado de ato de confortar a mim mesmo e de confortar o outro. O cuidado paliativo busca, de alguma forma, o conforto, o alívio. Olha, próximo. O conforto consiste numa experiência positiva, subjetiva e multidimensional, que é vivenciada na interação dos indivíduos, com ele mesmo e com os demais em seu entorno. A ausência do conforto é o desconforto, experiência muito comum em pessoas e famílias que vivenciam o sofrimento por condições que ameaçam a continuidade da vida. É muito comum a gente encontrar famílias e pacientes num desconforto muito grande. E ele pode ser minimizado. Quando essas pessoas tornam-se sujeitos da atenção à saúde,
e que agrega competência técnico-científica, ética e humanística, ele consegue receber o conforto. Não é só pegar na mão. Tem técnica para isso. Tem estudos para isso. Tem meios de controlar sintomas por meio do cuidado paliativo. O conforto é o objetivo primordial do cuidado em saúde. Não é só de quem faz cuidado paliativo. Na impossibilidade da experiência de conforto como um último estágio de paz e serenidade, espera-se pelo menos o alívio, mesmo que temporário, para que eu consiga deixar com que eles respirem melhor por um tempo, da maioria do que se constitui desconfortos. Próximo. Eu gosto de trazer essa imagem, porque essa imagem, ela remete o que a compaixão faz diante do cuidado paliativo. Quando eu deparo com o sofrimento humano e que eu não consigo perceber o quanto o outro tem dor, o quanto ele sofre, a atitude é apatia. Quando eu deparo com o sofrimento humano, e ao deparar com o sofrimento humano, eu entendo o que está acontecendo, mas eu sinto muito. Eu vejo o sofrimento, mas que pena, eu sinto muito. Isso é ser simpático. Ser empático, primeiro, não é se colocar no lugar do outro. Ser empático é quando eu deparo com alguém com algum nível de sofrimento, e o sofrimento dele é tamanho que chega a causar dor em mim de perceber o quanto ele está sofrendo. Empatia é um comportamento, eu não tenho como desejar para o outro, seja empático. Empatia brota naturalmente. Empatia é quando eu percebo o sofrimento do outro e aquilo gera um incômodo em mim. E a compaixão? A compaixão é quando eu percebo o sofrimento do outro, quando essa dor dele é tanta que eu sinto dor pela dor dele, mas a compaixão é quando eu pego esse sentimento e transformo num ato concreto de mudar a vida do outro. É quando eu quero mudar a vida do outro. É quando eu quero, de alguma forma, gerar o conforto. Conforto é o oposto de sofrimento. Sofrimento significa, vem de sufere, colocar um corpo sobre brasas quentes. Conforto vem de confortare, vem de aliviar. E para que eu possa aliviar o sofrimento do outro, nem sempre mão na mão vai resolver. Eu preciso ter atitude, técnica científica, ética e legal, humanística, de querer que o outro fique bem. Que por meio da comunicação, por meio do controle de sintomas, eu estou sendo compassivo para com o outro. Compaixão é atitude. Compaixão é conforto. Próximo. Essa imagem para mim remete muito o que vem a ser a compaixão. A Audrey, de 5 anos, ela conforta o irmão mais novo, Beckett, durante o tratamento dele de quimioterapia. Os pais perguntam a ela, por que você levanta toda vez que Beckett levanta para vomitar? Eu sinto muita dor de perceber o sofrimento dele. Eu levantando para estar com ele alivia a minha dor e eu ajudo ele. É o melhor significado que a gente tem de compaixão. É a melhor identificação do que é a compaixão. Compaixão é quando eu me debruço, eu saio do meu lugar e quero que a dor do outro seja aliviada. Isso é compaixão. Próximo, Dalai Lama traz que compaixão é inicialmente eu ter consciência do sofrimento do outro, que eu repouso o meu coração sobre o sofrimento do outro como uma pena, não deixe que aquilo seja pesado para mim. Que eu tenha a intenção que o sofrimento do outro seja aliviado, que eu busque estratégias para aliviar o sofrimento do outro, que eu comece a agir, que eu caminhe. Compaixão pede que eu saia do meu lugar e que eu tente o máximo possível prevenir, aliviar e sanar a dor do outro. Isso é a compaixão. Por isso que a compaixão é a força motriz do cuidado paliativo. Cuidado paliativo não é ato de contemplação, é ato de compaixão. É utilizar da ciência para prevenir e aliviar a dor do outro. E nessa condição de alívio, a gente precisa compreender que o menos é mais, como esse próximo slide diz. O menos é mais. Eu preciso conhecer quais são os sagrados do outro
para que eu consiga entender aonde tem a dor pela perda daquilo que ele considera sagrado e que eu possa devolver por meios técnicos a paz que de alguma forma ele perdeu. Por isso que eu às vezes considero que é menos, mas não é menos do que porque para ele é o que é importante. Para ele é o que importa. E o que fazer? Cuidar, sem dúvida. Para que eu alivie o sofrimento do outro, o necessário é o cuidado. É a continuidade do cuidado. Porque cuidar significa ocupar-se do outro em prol do seu bem-estar. Então, o ato mais compassivo que tem diante de uma pessoa com uma condição ameaçadora da vida é o cuidado. E o cuidado, ele não é só prescritivo de medicamento, prescritivo de cuidado. É o ato de estar na condição. É o ato de conhecer o que importa para a pessoa, o que é sagrado para a pessoa. E buscar uma terapêutica multidimensional, com vários profissionais, que é muita vaidade de uma pessoa só, achar que ela sozinha consegue aliviar todo o sofrimento do outro. Que eu consiga me debruçar sobre o outro para que eu consiga ter um alívio do seu sofrimento. E nesse próximo slide, e já finalizando, é sempre bom lembrar que existe um mundo inteiro dentro de cada um. E tocar neste solo sagrado é um ato de muita responsabilidade. Então conheça o outro, trate o outro. Mas antes de tudo, cuide do outro. E cuidar do outro significa compreender os seus sagrados e ir ao encontro do outro, podendo resgatar a paz que ele tem diante daquilo que é sagrado para ele. E para fechar, Chesterton diz o seguinte, nesse próximo slide: há grandes homens que fazem com que todos se sentem pequenos, mas o verdadeiro grande homem é aquele que faz que todos se sintam grandes, enormes. Que você, no seu ato de cuidado com o outro, seja você cuidador de pessoas com condições ameaçadoras de vida, seja você profissional de saúde, busque a cada dia formas que as pessoas que se sintam nesse momento tão pequenos e tão desvalidos possam voltar a ter paz e sentir grandes homens e grandes pessoas. Próximo, deixo aqui as minhas referências e no próximo eu deixo aqui o meu e-mail e meu Instagram para quem quiser acompanhar, quiser mandar alguma dúvida. Eu agradeço a todos, muito obrigado. Muito obrigado, Rubens, obrigado a toda a equipe por estar junto com vocês aqui agora. Nós que agradecemos a você, Dr. Alexandre Ernesto, a respeito desse importante tema, compaixão, é um sentimento que todos devem ter para os cuidados paliativos, sem dúvida. Muito obrigado mesmo pela sua participação, por compartilhar todo esse seu conhecimento conosco nessa noite, tá ok? E muito obrigado também a todos vocês que estiveram conosco nesse primeiro simpósio de cuidados paliativos, um assunto tão importante, tão delicado, que a gente vai com certeza trabalhar ao longo dos próximos meses aqui no nosso canal do YouTube do Complexo de Saúde São João de Deus. E eu convido a todos vocês também a acompanhar as nossas redes sociais por meio do Instagram, que é o CSSJD_Divinópolis. CSSJD_Divinópolis e também por meio de nosso Facebook CSSJD Divinópolis. Eu vou encerrando por aqui o nosso primeiro simpósio de cuidados paliativos do Complexo de Saúde São João de Deus. A todos vocês, muito boa noite e até a próxima.